Olha, nós estamos numa bagunça institucional no Brasil. Essa é a verdade. Né? O judiciário, às vezes, assume funções do legislativo, e o legislativo assume funções do executivo. O executivo, no governo anterior, queria dar golpe do Estado e fechar os dois. O negócio está um caos. Veja bem, Yuri, você sabe quanto era a emenda parlamentar individual no governo do Lula em 2010? O teto era 4 milhões de reais e ela não era impositiva, ou seja, o presidente podia contingenciar, não pagar. Hoje, a individual é 38 milhões de reais e é impositiva, sem falar de emenda de bancada e de comissão. Assim se formou o famoso orçamento secreto. Ano passado, 53 bilhões de reais gastos em emenda parlamentar, muitas vezes sem transparência e para favorecer clientelismo eleitoral de deputado e senador. E acabando com a capacidade do Estado de planejar. Bom, isso é uma disfunção institucional. O decreto do IOF é um sintoma. Vamos falar aqui primeiro da questão. Gente, eu tenho falado isso sempre. Essa foi minha opinião desde sempre. Emenda parlamentar nem deveria existir. Eu já disse, o problema é a esquerda, os deputados de esquerda terem coragem de pautar isso lá e mostrar para o povo brasileiro de que lado eles estão. Tem muito deputado de esquerda ainda que só se reelege por causa de emenda parlamentar. Da questão mais básica, que é a legal, e foi por isso que nós entramos no Supremo hoje, protocolamos a ação agora há pouco. Vê só, existe uma prerrogativa de alíquota de IOF para o Executivo. O Legislativo foi lá e derrubou. Você só pode derrubar um decreto executivo quando o presidente extrapola a sua prerrogativa, o que não aconteceu. Essa é a prerrogativa. Aliás, o último decreto presidencial derrubado no Brasil foi em 1992, há 33 anos, do Collor. Ou seja, olha o nível que está chegando, né, pela síndrome de abstinência de setores do Congresso, particularmente da direita, em relação à emenda parlamentar e orçamento secreto, querem atacar o governo, atingindo o povo brasileiro. É isso que a gente tem visto. Deixa eu passar a mesma pergunta ao deputado Mendonça Filho, se esta derrubada do decreto do IOF, de fato, refletem dificuldades políticas do atual governo, do governo Lula, frente a um Congresso com outra posição político-ideológica, ou se há um problema institucional e, com isso, acaba necessariamente envolvendo também, exige a participação aí do Judiciário nesta conversa. Deputado Mendonça Filho, meu boa tarde também. Boa tarde, Yuri, Boulos, Pedro e aqueles que nos assistem aqui na CNN. Eu tenho uma visão bastante diferente da de Boulos com relação ao contexto atual. O que ocorre é que o governo Lula, ele está mal junto à opinião pública, à população brasileira, ele não entrega aquilo que prometeu durante a campanha. Gente, como pode mentir tanto? Ele tá mal com a opinião pública porque vocês mentem e investem milhares de reais todo santo dia em propaganda negativa do governo, mentirosa. O governo não está conseguindo rebater. Mas isso que você está falando é uma mentira, deputado. Você mente, ele entregou tudo que prometeu. Você é mentiroso. O Brasil vive, de certo modo, uma confusão institucional, mas nessa confusão não foi proporcionada e foi viabilizada pela atuação do Parlamento, do Congresso Nacional Brasileiro. Muito pelo contrário. No que diz respeito ao decreto que aumentou de forma exorbitante o IOF, recentemente editado pelo presidente. De forma exorbitante o IOF! Gente, que bizarro! O presidente Lula, ele desviou da função, como dizem os juristas. Na prática, o que aconteceu é que o IOF, que é um imposto regulatório, se transformou, a partir da decisão do presidente Lula e com auxílio do ministro Haddad, num imposto arrecadatório. Meu Deus do céu, mas cara, tu é mentiroso, deputado mentiroso. Mas vale tudo. Como arrecadatório? É regulatório. Não tem nada de arrecadatório ali. Gente, a gente não consegue fazer uma organização de nada.
Quem tá na base sempre paga mais. E esse deputado defendendo. O IOF não vai atacar nenhum pobre. O Brasil por si só já é desequilibrado. O IOF equilibra a 0, alguma coisa. Cara, como é que pode, gente? Ou seja, o objetivo do governo Lula é tão somente arrecadar e arrecadar e arrecadar. Cobrar mais impostos sobre aquele que trabalha e aquele que produz. Eles não... Como é que a gente vai rebater isso, gente? Todo dia. Esses caras vão todo dia em todo lugar. A gente aqui tentando rebater esses caras todo dia. Só que o Boulos, onde ele vai? Ele tá lá, na CNN. O Boulos tem que ir em outros canais também. A CNN tá lá pra destruir o Lula, não é pra ajudar. Eles não acreditam em equilíbrio fiscal. Tanto é que, ano passado, nós batemos recorde de arrecadação e, mesmo assim, a despesa segue subindo. A dívida... Cara, olha, isso me deixa doente, gente. É mesmo, a despesa segue subindo. E fala onde tem que cortar, ignorante. Onde tem que cortar, o ignorante? Mostre aonde tem que cortar. Eu quero saber por que vocês não cortam as emendas. E só para o senhor saber, quando um país arrecada mais e bate recorde de arrecadação, é porque está todo mundo empregado ou ignorante. É porque o país melhorou. Só que o país melhora e o governo quer dar condições melhores para o povo também. Não tem onde cortar. É porque faltava coisa. O governo está investindo em áreas que estavam com falta de verba, ignorante. Não é que aumentou o gasto, é porque não tinha como investir mais nas áreas que estão com necessidade de mais investimentos. Aumentou a arrecadação, ele investe mais. Mas a gente precisa fazer com que aqueles que pagam menos paguem mais e os que recebem menos paguem menos. Gente, é muita mentira, gente. A dívida pública não para de crescer também. A dívida pública não para de crescer por conta dessa especulação de aumento de juros, ignorante. A dívida pública está atrelada a todos os títulos públicos. Com a Selic a 15 aumenta a dívida pública, ignorante. Puta merda. E tem como efeito colateral indireto o fato de que a gente tem a maior taxa de juros da história nos últimos 20 anos. Isso é o retrato da incompetência do governo petista na economia, um reflexo... Ele coloca a culpa da Selic no governo. O que o governo está fazendo para a Selic aumentar? Explica, mentiroso. Cara, olha... reflexos graves na vida do trabalhador, do pequeno e médio empreendedor. Então, a confusão toda tem sido provocada pela incompetência do governo, não é responsabilidade do Congresso. E o Congresso reagiu ao decreto do presidente Lula, que elevou o IOF, derrubando via decreto legislativo, que é um instrumento constitucional que atribui ao parlamento derrubar um ato do executivo que extrapola as suas prerrogativas. Evidentemente que o presidente quis foi contornar o Congresso. Engraçado, né? Que o Bolsonaro também mexeu no IOF e ninguém falou nada, né? Né, ignorante? Passar por cima do Congresso, aumentar impostos via decreto com o objetivo arrecadatório e não regulatório, como pressupõe todo o fundamento do IOF. Pedro Venceslau, sua pergunta para os deputados Guilherme Boulos e Mendonça Filho. Boa tarde, Guilherme Boulos, Mendonça Filho. A mesma pergunta para os dois. Em 2017, houve o aumento da alíquota do CID sobre os... Natureza Sons falou assim: o governo federal tem rede de rádio e TV, por que não usa? Natureza Sons, eu vou tentar modular bem aqui, vamos lá. Querido, quem é que vai ligar a televisão num canal que só passa coisa do governo? Quem? Quem que vai assistir? Ninguém vai assistir. Desculpe, mas essa é a verdade. Ninguém vai assistir. Só existe porque tem que existir, mas ninguém vai assistir. O governo
tem que fazer, o governo e o PT e o Lula e a comunicação política tem que fazer parceria com quem alcança pessoas. Eu passo aqui, por exemplo, na minha live, que é pequena, a minha live é pequena, nossa live aqui é guerreira, mas é pequena perto de alguns canais. Eu faço uma live que tem, 20 mil visualizações. Aí eu passo o vídeo do Lula que passou no GovBR. No GovBR ele teve 2 mil visualizações. E aqui no meu canal ele teve 20 mil. O fracasso da comunicação do Lula é porque o Lula ele está utilizando justamente os meios. Ele está usando justamente os meios comuns do governo. Ninguém assiste. Ele devia estar interagindo e dando entrevistas em canais de YouTube. É onde as pessoas estão. Igual o Bolsonaro faz. Igual os deputados de direita fazem. Fortalecem canais para esses canais transferirem a força para o povo. Mas não fazem. Eles estão lá na década de 80 ainda. Achando que a TV GovBR é que vai fazer sucesso. Não adianta. É gente atrasada, estão atrasados. Sobre os combustíveis, para preservar receitas. Na época havia um déficit fiscal de 139 bilhões de reais. Naquele momento não houve contestação por parte dos parlamentares. Eu queria que o senhor explicasse por que agora a situação é diferente do que aconteceu em 2017. Obrigado, Pedro. Eu acho que essa tua pergunta é muito ilustrativa. Aliás, o Mendonça era ministro do governo do Temer em 2017, que aumentou a CID, né? E, da mesma forma, o governo Bolsonaro aumentou a alíquota de IOF mais de uma vez por decreto ao longo dos seus 4 anos de governo e não houve contestação. É aí que você vê que tem 2 pesos e 2 medidas. Mendonça é um parlamentar experiente, ele sabe muito bem que a prerrogativa sobre a alíquota de IOF é do Executivo, de que, portanto, não houve nenhuma tomada de prerrogativa do Poder Legislativo. Sabe qual é o pano de fundo, Pedro? O pano de fundo é o seguinte: tem um debate sobre corte de gastos, sobre quem vai pagar a conta. O presidente Lula tem uma escolha política, e ele foi eleito por isso, pela maioria do povo brasileiro, que é a escolha de fazer com que os mais pobres e os trabalhadores não paguem a conta, que quem pague a conta seja o andar de cima. Foi por isso que ele propôs, por exemplo, isenção de imposto de renda, 0 de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. E cobrar pela primeira vez imposto sobre lucros e dividendos que os Estados Unidos cobram, que todos os países europeus cobram, de 10%, uma taxa bem abaixo da internacional para quem ganha mais de 50 mil. É justo, quem tem mais pague mais, ou pague alguma coisa nesse caso, e quem tem menos não pague. Sobre juros e dividendos, nada é pago. O Brasil é o único país que não cobra absolutamente nenhum imposto sobre juros e dividendos. E o Lula e o Haddad só queriam cobrar das pessoas que ganham acima de 50 mil reais em juros e dividendos por mês. E esse deputado bolsonarista aqui não quis isso e fala que o problema é o governo. Gente, é mentira atrás de mentira, é absurdo. Não paga. Pergunta se o Lira apresentou um relatório. Eu espero que o Mendonça vote a favor. Agora, pergunta se a direita está a favor desse projeto do Lula. Dizem que quer taxar, pelo contrário. O Lula quer isentar 85% da população brasileira de imposto de renda. E o Congresso está sentado em cima. Esse campo da direita no Congresso Nacional. Querem cobrar responsabilidade fiscal? Por que não abrem mão de emenda parlamentar? Vamos Exato. abrir mão de emenda de bancada, de emenda de comissão. Vamos reduzir, acabar com a impositividade das emendas, que foi a ação que nós entramos no Supremo Tribunal Federal. Ótimo. Não topam. Por que não topa discutir super salário? Eu apresentei um PL no fim do ano passado para acabar com super salários acima do teto constitucional da elite, do judiciário, do Ministério Público e dos militares. Pergunta se foi para frente. Não foi. A questão aqui é muito objetiva, não é uma questão técnica, jurídica, muito menos uma preocupação com a carga tributária. A questão é quem paga a conta. O Lula propõe que quem pague a conta seja o andar de cima. E a direita no Congresso Nacional quer que quem pague a conta seja o trabalhador. E termino com isso. Porque o efeito objetivo
da queda do IOF vai ser contingenciamento de mais de 10 bilhões na saúde e na educação, no SUS e na educação pública. Esse é o efeito da medida da direita brasileira no Congresso. Deputado Mendonça Filho. Mais uma vez, o Boulos se encaminha pela figura de retórica, né? O discurso... Retórica. Os caras são cara de pau. Cara, você que tá assistindo isso, tá vendo esse cara aí, tu tá sendo enganado. Retórica. Histórico da esquerda, pobre contra rico, e a dialética velha, né? E nunca, objetivamente, uma discussão consistente com relação à realidade da população brasileira. Felizmente, a população brasileira, o trabalhador, o pequeno empreendedor, o autônomo, percebe um governo Lula completamente diferente. Queriam, por exemplo, utilizar a movimentação financeira para tributar via movimentação financeira e o cálculo disso, imposto de renda sobre feirante, pequeno e médio comerciante. Da onde que ele tá tirando isso, gente? Eu nem sei do que ele tá falando. Que comercializa, por exemplo, em praias e movimento do comércio de rua. Esse foi a tônica de uma iniciativa recente, adotada pelo governo Lula, e que eles tiveram que recuar, dado a grande reação popular que ocorreu com relação... Mas do que ele tá falando? Esse cara tá inventando, gente! Os sistemas de CNPJ já existem, já estão... Do que ele tá falando, esse cara? Essa tentativa recente. A rigor, recentemente, nos últimos meses, nós tivemos 24 medidas de aumento de arrecadação de impostos tomadas, decididas e retratadas pela mídia pelo governo Lula. Ou seja, o governo petista, ele não cansa de aumentar a tributação. Meu Deus, não aumentaram tributação nenhuma, ignorante! Cara, tu é ignorante, não aumentou tributação nenhuma. O que eles queriam era tributar quem não pagava nada. Isso não é aumento de tributo, ignorante. Isso é pagar imposto quem não paga. Quem não paga não teve aumento de imposto, vai começar a pagar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Gente, cara... O pessoal tá falando aqui, isso que ele tá falando deve ser sobre a suposta tributação do Pix. Cara, mas se ele tá falando isso, nem existe isso. Não existe tributação de Pix nenhum. Quem queria tributar o Pix era o posto Ipiranga do Bolsonaro lá. Gente, não tem nada a ver com o governo atual. Nem dá pra dizer que foi isso, porque é uma conjectura que ele tirou do orifício rugoso, gente. E, mais uma vez, o caminho do IOF é levar o custo do crédito, e eles fazem esse discurso de pobre contra rico, mas, na verdade, quando você eleva o custo do crédito, você está penalizando o trabalhador, o pequeno empreendedor, que, por exemplo, precisa comprar um fogão parcelado no crediário, que precisa tomar um empréstimo bancário, e vai encarecer o custo do empréstimo ou o custo do produto. Mano, esses caras são maus, são pessoas más. Dá pra ver na cara dele que ele mente assim, mas ele não tá nem aí. Que se lasque. E tem imbecil que acredita. Gente, assim, é tudo ou nada, vale tudo. Vai encarecer também a operação do varejo brasileiro, que termina reproduzindo no preço final dos produtos e diminuindo o poder aquisitivo da população brasileira. Há uma clara insatisfação, não é por outro motivo que o governo despenca nas pesquisas, cada vez mais... O governo despenca em pesquisa ou ignorante? Primeiro que não despencou. Mas o pessoal da tua laia e o pessoal que vota em vocês são enganados todos os dias por vocês. É uma pena que eles não têm, que eles são preguiçosos. E eles mesmos não desmascaram vocês. Cara, isso é um deputado que ganha 50 mil reais por mês mentindo num programa de TV sem nenhum pudor. Mais impopular. A sanha do governo atual é antecipar o debate eleitoral. Lula se elegeu com o propósito, ou pelo menos com o discurso de que iria unir o Brasil, só fez dividir o Brasil. Não há... Gente... Não pode ser assim. A CNN não pode fazer assim. Olha, se eu tivesse lá como repórter, um fala, depois o outro fala. Mas se o cara que tá falando tá mentindo, ele tem que ser cortado pelo jornalista. Fala, olha, peraí, olha.
A gente tá na sua vez, mas a gente, como emissora de TV, a gente não pode deixar mentir aqui. O debate é entre vocês dois. Mas você não pode mentir na emissora. Nós somos responsáveis pelo conteúdo. O que o senhor tá falando é mentira. Não houve isso aí. Tem que ser assim. Uma pauta que possa interessar a sociedade brasileira, que eu não possa me engajar, por exemplo, pessoalmente, apoiarei a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Agora, não dá para a gente ficar assistindo esse debate essa dialética de pobre contra rico, porque ela está velha, ela está superada. Na verdade, o Brasil está perdendo o bonde da história. E o que o governo Lula está preocupado hoje é que perderia a eleição para qualquer candidato viável da centro-direita que se coloque em contraposição ao lulopetismo, ele seria flagrosamente derrotado, porque o retrovisor dele olha só para trás, o olhar dele é para o passado. A CNN tá errada. CNN, vocês estão errados. O jornalismo de vocês é uma vergonha. Vocês não podem deixar o cara chegar aí e mentir descaradamente. Vocês têm que cortar o cara e falar, não, isso aí que você tá falando é mentira, não existe. Senão fica a palavra dele contra a palavra do Boulos. Aí o cara acredita no que ele quiser. Como se o Boulos, se pudesse, também tá falando mentira. O Boulos tá falando a verdade. O outro cara tá mentindo. A CNN tinha que fazer a checagem de fatos. Que isso, cara? Para o passado, ele não sinaliza para o futuro, ele não inspira confiança, ele não inspira esperança de um Brasil melhor que gere justiça social, progresso e desenvolvimento. Nenhum país do mundo se desenvolve sem o empreendedorismo, sem empresários qualificados, sérios, que cumpram as suas obrigações. E, ao mesmo tempo, liberdade para que a gente possa criar e gerar empregos, oportunidades. Os empresários são os que menos pagam imposto, ignorante. Enquanto o trabalhador assalariado já tira na fonte 27,5%, o empresário, ele tira dividendos e não paga absolutamente nada sobre dividendos. O cara recebe R$50.000 por mês e paga INSS sobre 7 mil, que é o teto. Isso é muito mentiroso, cara. De oportunidade de renda para todos. O discurso do PT é sempre taxar, arrecadar mais, a máquina pública está parada, Polícia Federal, eu diria, completamente sem condições de operar no seu dia a dia. Polícia Federal sem condições de operar. Ô seu mentiroso, a PEC da transição de 2022 para 2023, quem deixou até a Polícia Rodoviária Federal sem combustível foi o Bolsonaro. Quem recolocou todas as contas em ordem foi a PEC da transição através do Lula. Cara, esse cara tira do ânus essas informações, gente. O orifício rugoso dele tá totalmente liso, porque é de tanta coisa que ele tira da bunda, não é possível. A gente vê e assiste agências governamentais praticamente no shutdown, fechadas, sem recursos mínimos para cumprir as suas obrigações, como é o caso da ANP, que fiscaliza os postos de combustíveis no Brasil. Enfim, é mais arrecadação para sufocar, infelizmente, a população brasileira. Só para a gente manter mais ou menos um equilíbrio aqui de tempo, não vou ser rigoroso aqui no reloginho, embora ambos já tenham participado de debates, tem muito mais experiência do que eu e o Pedro Venceslau nesse controle. Deixa eu pegar um ponto, começo agora com o deputado Mendonça Filho e depois para o deputado Guilherme Boulos. Independentemente deste caminho da judicialização no que diz respeito ao decreto do IOF, seja isso de fato ocorrendo e seja qual for a decisão que o Supremo vier a tomar nesse sentido, o governo federal também enviou uma medida provisória, uma MP, que também envolve uma série de medidas para aumento de arrecadação, como, por exemplo, tributação de investimentos hoje isentos, que não pagam imposto de renda, também mexe com despesas do governo, como seguro-defeso, como incluir o programa Pé de Meia no mínimo, no piso constitucional dos gastos da educação. Mas queria começar com o deputado Mendonça Filho. Se ocorrer de fato a judicialização do debate do IOF, o governo indo ao Supremo Tribunal Federal para tentar reverter o PDL aprovado pelo Congresso Nacional, a MP passa a correr risco de não ser discutida e aprovada, tornada lei pelo Congresso Nacional, deputado? Eu francamente, eu acredito que o Congresso agirá com seriedade e responsabilidade, sob o comando do presidente Hugo Mota, né? Apesar dos ataques aí velados aos líderes principais. Cara,
Agir com responsabilidade na presidência do Hugo Mota, mano. É assim, o cara tem que estar vendido assim pra zoeira, sabe? Não tem condição, cara. Que vergonha, gente. Um cara com essa idade aí, com essa cara aí, falando umas merda dessa. Que vergonha. Que compõe o parlamento, agora há pouco o próprio Boulos nominou o deputado e ex-presidente Arthur Lira, que eu acho que fará um trabalho sério com relação à questão do imposto de renda. Essa é a sua responsabilidade, esse é o seu compromisso, mas na prática o governo ele não quer, eu diria, atuar na relação com o parlamento num tom mais elevado. O que é que o governo optou? Ele enxerga o parlamento como um espaço de adversidade. O parlamento foi legitimamente eleito pelo povo brasileiro, pelos eleitores brasileiros, não tem ninguém lá nomeado, ou seja, todos têm legitimidade, tanto quanto o presidente da República. E a agenda do parlamento ela é legítima também. Então, eu acho que esse espaço de debate ele fruirá normalmente, dentro de um clima de negociação. O que é que eu lamento? É que, infelizmente, o governo conseguiu viabilizar um atalho. Qual é o atalho? É o auxílio do Supremo Tribunal Federal. Todas as vezes que o governo se vê em apuros, o governo recorre ao Supremo. Ou seja, quer bypassar, quer contornar a legítima representação popular. Quer... Ai, gente, isso... Ô deputado, cara de pau, ignorante. Tudo que vocês fazem na Câmara tem que ter legitimidade constitucional, ô ignorante. Não é porque vocês foram eleitos que vocês podem votar qualquer bosta que vocês tiram da bunda. Se fosse assim, se fosse depender do centrão, desse lixo de deputados que compõem o centrão, vocês já tinham voltado até com a escravidão. E se o STF não fosse o bloqueio, o filtro dos projetos absurdos que vocês criam, porque vocês são ignorantes, irresponsáveis, e muitos de vocês corruptos, já tinha voltado à escravidão no Brasil, que ainda existe. Já tinha voltado coisas que a gente já erradicou Por pouco a gente não tomou um golpe de Estado. E vocês, que se dizem representantes do povo, apoiam a ala que apoia o presidente que tentou acabar com a democracia no país. Cara, que vergonha, que entrevista vergonhosa, que lixo. Mas eu preciso dizer aqui que a maior irresponsabilidade desse debate é a CNN. CNN, vocês são uma vergonha. Jornalistas, vocês são uma vergonha. Vocês não deveriam estar aí como esponjas que absorvem qualquer bosta que aparece. Vocês deveriam ser o filtro da verdade, fazer o jornalismo correto, desmentir em tempo real esse bando de lixo que aparece aí tentando desinformar a população, e o Boulos ali tentando enxugar gelo. Olha, é vergonhoso. Passar por cima do parlamento para resolver os seus problemas, as suas angústias, as suas dificuldades junto ao Supremo Tribunal Federal. Isso para mim é uma aberração institucional, separação dos poderes. O IOF, claramente, como eu disse, é um imposto regulatório. Eles se transformaram num imposto arrecadatório, que é uma aberração constitucional. Eu espero que o Supremo não entre nesse debate, porque o Supremo tem sido provocado insistentemente, ora pelo governo, ora por partidos auxiliares ao PT, como é o caso o PSOL, para justamente viabilizar esse tipo de situação. A sociedade não aguenta mais. Nós tivemos quase 400 votos derrubando o decreto que elevou o IOF. E o presidente insiste em desrespeitar o parlamento. Então são pessoas com responsabilidade, com compromisso com a sociedade. Qualquer agenda de corte de gastos, por exemplo, de corte dos super salários, de contenção das despesas, até de contenção e de redução das emendas parlamentares, eu posso e devo aderir com o maior prazer e satisfação, porque eu tenho um espírito público. Agora, não venha com essa conversa de imaginar que o governo é um governo que tem compromisso com a estabilidade, porque não tem desde o começo. Qual foi a primeira medida do governo Lula?
ao praticamente inaugurar sua gestão? A PEC da transição, que elevou a despesa pública em mais de 150 bilhões de reais. Seu deputado mentiroso, canalha. Mentiroso. A PEC da transição não foi porque o Lula quis. A PEC da transição aconteceu porque o vagabundo, safado, pilantra do ex-presidente disse que finalizou seu governo com 54 bilhões de superávit. Quando Lula entrou no governo e a transição começou, eles foram olhar o caixa de cada pasta e não tinha absolutamente nada. Eles rasparam o caixa de todo o país, deixaram instituições importantes como Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal sem dinheiro para comprar papel higiênico, deixaram universidades federais sem poder pagar a conta de luz, seu mentiroso vagabundo. A PEC da transição não foi uma vontade do Lula. Ela foi necessária porque o país ficaria ingovernável, não teria para pagar conta de 2, 3 meses de governo ignorante. Foram 150 bilhões de reais que tiveram que ser recolocados no caixa. E quando vocês deram o golpe na Dilma, dizendo que ela deu pedalada fiscal, quem deu pedalada fiscal foram vocês, dizendo que tinha superávit, quando na verdade essa merda de superávit mentiroso, vagabundo e canalha foi feito com vendas de ativos da Petrobras, adiantamento de lucros e dividendos da Petrobras, que foram feitos artificialmente com vendas de ativos da Petrobras. Pegaram esse superávit mentiroso, foi feito também com dinheiro da venda da Eletrobras. Foi feito com calote de precatório, seus vagabundo mentiroso. Mentiroso! Te desafio para um debate, vem aqui no canal. Vire homem, pare de ir aí em CNN, vem aqui em canal que vai te rebater e não para esse canal de merda, faixa, chapa branca. Vem pro canal onde as pessoas vão te rebater, deputado. Aí é fácil falar qualquer bosta. Evidentemente que essa despesa que foi elevada em mais de 150 bilhões de reais, ela ficou perpetuada. E aí o governo, desde o início, dificuldades em equilibrar as contas públicas e transfere o ônus para o trabalhador, para o pequeno médio. Cara, que vagabundo mentiroso, gente. Isso tem que ir pra cadeia, um cara desse, pra cadeia. Vem aqui debater, vem aqui, eu quero debater com você, deputado. Mete a cara, deputado. Vamos debater, vamos botar na mesa os números. Eu abro aqui a PEC da transição pra você e você vai me apontar qual é a mentira. A pasta, eu lembro bem que a pasta para desastres, uma pastinha, uma conta lá destinada para um dinheiro guardado para ajudar em desastres. Tinha 15 mil reais ou 20 mil reais, alguma coisa assim. Não pagava nem o dinheiro do combustível do helicóptero para o presidente sobrevoar a catástrofe. Você é um irresponsável, você é um mentiroso, você é um canalha. E essa CNN é 5 vezes pior que o senhor. Empreendedor que não aguenta mais pagar imposto nesse país. Vou dar ao mesmo tempo aqui ao deputado Guilherme Boulos, cerca de 3 minutos. Dá um tempo pro Guilherme Boulos? Não! CNN, vocês deveriam parar esse cara e falar: o senhor está mentindo. A CNN tem obrigação de mostrar que o senhor está mentindo. É isso que vocês deveriam fazer. 3 minutos e meio para sua resposta, Guilherme. Obrigado, Yuri. Olha, eu fico impressionado, com todo o respeito que eu tenho pelo Mendonça, apesar dele não ter pelo meu partido, tratar como auxiliar, eu acho que é uma linguagem bastante inapropriada e errada, né? Poderia falar uma série de coisas do partido dele. Agora... Perdão, Boulos?
Boulos, vai pra cima, Boulos. Ninguém quer ver. Isso aí não, é pra ir pra cima, Boulos. Mas vai com os dois pés. Ok. Agora, assim, esse discurso de que a esquerda faz o discurso ideológico da briga de classes e se vendendo como discurso técnico, o que eu estou passando aqui é técnica, é matemática, é isso que não cola. A realidade é a seguinte, ela é muito objetiva no orçamento. O orçamento tem que fazer escolhas, e essas escolhas são políticas e sociais. Isso é a resposta do Boulos? Tá certa a resposta do Boulos? Tá certa a resposta do Boulos? Desculpa, Boulos. Eu tenho uma admiração por você, porque você é uma pessoa que é simplesmente fora da curva. Ninguém discute isso, a tua capacidade. Agora, Boulos, o cara pisoteou em vocês com mentiras. Você já deveria começar a tua frase assim: com todo o respeito que eu tenho ao deputado, mas o deputado ele não tem o direito de mentir como ele tá mentindo. Mas é absurdamente mentiroso. E já metia logo na cara tudo que ele falou sobre a PEC da transição. Ele tá colocando a PEC da transição como se o Lula tivesse pedido a PEC da transição. Que isso? Ô Boulos, que porra de resposta é essa? Você é o príncipe? Vamos fazer a média. Que isso? Já tinha que chamar o cara de mentiroso pra baixo. Tinha que começar assim: como o senhor tem coragem de mentir tanto, deputado? Que coisa absurda. A CNN não vai fazer nada? A CNN vai deixar o deputado mentir desse jeito? E vai ficar por isso mesmo? A CNN vai transferir essas mentiras e jogar pro público? Aqui não é guerra de narrativa, não. A CNN... Eu já metia essa no meio da CNN, já. Simples assim. Sociais, né? Você vai escolher quem você vai taxar. Hoje no Brasil, na nossa estrutura tributária, quem paga mais imposto é trabalhador e classe média, proporcionalmente. Porque nós não temos imposto sobre grandes fortunas, porque nós não temos tributação sobre lucro e dividendo, porque a alíquota sobre imposto de herança é baixa, porque o ITR... Ninguém entende isso! Ninguém nem sabe o que é ITR, ô Boulos! Para de falar difícil, Boulos! Para! Boulos, fala real! Chega lá e fala pro cara: meu irmão, você tá defendendo o bilionário! Para com isso, você é mentiroso! Você acabou de mentir! CNN, por que vocês deixam os caras mentirem aqui? Eu, como deputado, eu preciso chamar a atenção de você, CNN! Eu tô aqui na CNN, mas eu preciso chamar a atenção de vocês! Vocês estão deixando um cara mentir aqui! E vocês são uma concessão pública, vocês têm responsabilidade! Ah, os caras, vocês querem... aí o cara ia falar: corta o som do cacete! Vocês têm obrigação, vocês fazem jornalismo ou o quê? Pelo amor de Deus, gente! Que seria um imposto para tributar grandes propriedades rurais, é autodeclaratório e totalmente ineficiente, porque nós não temos progressividade. E esse não é um debate atrasado do século XIX. Esse é o sistema tributário francês, europeu, até norte-americano, onde eles dizem se inspirar. São os sistemas tributários mais modernos do mundo. Quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos. Taxar isso como um debate ideológico vazio é esvaziar a política. O debate político orçamentário é justamente esse: de quem você vai cobrar imposto e onde você vai investir um recurso público. Sabe qual é o grande problema hoje? É que quem paga mais imposto no Brasil é trabalhador e classe média, e quem recebe uma grande fatia do recurso público são os bilionários com 860 bilhões de reais de isenção fiscal. Pergunta se o vendedor da praia que o Mendonça estava falando tem isenção fiscal. Ou se é o grande do agronegócio, ou se é as grandes corporações, inclusive multinacionais, ou são os grandes bancos. O Lula propôs acabar com a isenção fiscal. O Congresso derrubou, foi ano passado, né? 860 bilhões de setores que simplesmente não pagam imposto. Se qualquer um que está assistindo a gente deixar de pagar o IPVA, a polícia para o carro e leva para o pátio. Agora, se o dono do Itaú, do Bradesco, ou de uma grande corporação, ou da Friboi, não pagar imposto, ele recebe isenção e está tudo bem. Esse é o Brasil que a gente quer? O presidente Lula foi eleito com a proposta de botar o rico no imposto de renda e botar o pobre no orçamento. É isso que o presidente Lula está buscando fazer. O problema é que nós temos um Congresso, e é lógico, o Congresso é legitimamente eleito, assim como o presidente da República. Só que ele é eleito para legislar. E o que está acontecendo é que o Congresso está querendo executar. E a farra das emendas parlamentares é a maior expressão disso.
Hoje, uma parte expressiva da capacidade de investimento do governo brasileiro está comprometida com política clientelista de emenda parlamentar que tira a capacidade. Política clientelista. Não, olha as palavras que os caras usam, gente. Se tu começar a meter isso aí, a pessoa nem sabe do que você tá falando. O cara do União Brasil aqui, ele falou de uma maneira muito mais popular do que o Boulos. O Boulos precisa descer do pedestal E eu não tô subjugando o povo. É que a comunicação precisa ser mais direta. Capacidade do Estado de planejar a política pública de maneira equilibrada e equitativa, que diminui a qualidade dos gastos públicos. Aliás, saiu agora, foi ontem ou anteontem, um deputado, colega nosso, Mendonça, que gastou emenda parlamentar para asfaltar a rua num condomínio de luxo aqui em São Paulo, onde tem um castelo. Mendonça? O senhor chama ele de Mendonça, tinha que chamar senhor deputado. Tem que chamar isso. Pô, senhor deputado, senhor sei lá o que ele é. É isso, é daí para baixo. Quantos escândalos a gente não viu de emenda parlamentar? Então, gente, vamos falar português claro. Aqui não é um debate de técnica contra ideologia. É um debate de posições políticas diferentes. O Lula quer que o andar de cima... Não, Boulos. Aí é um debate da verdade contra a mentira. Ele mente e eu falo a verdade. Tem que ser assim, Boulos. Esse deputado está mentindo e eu tô falando a verdade. Esse é o debate aqui. E a CNN deixa. Ele mentiu à vontade. Tem que falar isso. Tem que chegar na televisão e falar isso. De cima pague a conta, que o rico entre no imposto de renda. A direita no Congresso Nacional quer botar no nome do trabalhador. É isso. Agradecer aqui a participação dos deputados Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, Mendonça Filho, do União Brasil de Pernambuco, em especial pela cordialidade aqui do debate, com visões diferentes, mas ambos respeitando os tempos e respeitando... Com visões diferentes! O cara mentiu! Não é visão, é mentira! Que visões diferentes, CNN? Um mentiu e o outro falou a verdade. Não tem visões diferentes. Cara, olha, é nojento.